sou Janaína Novaes Escobar Schlegel, tenho 57 anos, sou casada há 36 anos, mãe de 2 filhos, sou ministra aqui na paróquia Santo Antônio e hoje vou partilhar um pouquinho da minha história no Partilhando. Eu nasci aqui em Cachoeira Paulista, sou a filha do meio de três filhos, sou a única mulher. Meus pais, minha mãe é viva, meu pai é falecido e minha infância foi uma infância tranquila, normal, comum, simples. Na minha época não tinha celular, então as nossas brincadeiras eram na rua. Brincava de bicicleta, de bola, mas assim, o que eu me lembro com carinho da minha infância são as idas à igreja junto com meu pai. Na verdade, a diferença entre eu e meu irmão caçula são 9 anos. Então, era assim, muito gostoso tomar conta dele, né? Porque o meu irmão mais velho, né, já tinha a vida dele, já era uma diferença grande de idade. Mas eu e meu irmão caçula era uma relação muito gostosa, sabe? De brincadeira, de andar de bicicleta na rua, jogar bola, ensiná-lo a empinar pipa. Então, foi muito bom essa infância. Na verdade, a minha mãe é de outra religião, né? E o meu pai católico, vicentino. Então, aos domingos era sagrado. Eu acompanhava as missas e era assim tão gostoso vir aqui, e eu frequentava aqui a paróquia Santo Antônio. Então era muito assim reconfortante, gostoso escutar o sino tocar, as rezas, o terço aqui na paróquia, né? As missas de domingo, as missas de Natal, de Páscoa. Então são lembranças muito afetivas que eu carrego comigo. Bom, na adolescência eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Na área da educação, tanto que, né, a minha primeira experiência de trabalho foi na APAE. Então eu sempre fui assim muito dedicada à educação, à formação de jovens, de crianças. Então, né, essa minha adolescência foi voltada. Eu gostava muito de ler, né? Então, sempre fui uma jovem assim mais quieta, não era do agito, não. Então, gostava sempre de ficar lendo em casa, não era muito de sair, não. Eu acho que desde muito jovem, sabe? Eu sempre fui assim, aquela vontade de ajudar. Eu lembro que eu tinha um aluno e ele cativou meu coração, porque eu trabalhava com estimulação precoce e ele chegava, né, na APAE, e ele chegava chorando, né? Então a minha sala tinha espelhos e ele chegava na frente do espelho e ele fazia assim: chora não, Jairo, chorar é bobagem, mamãe não quer que você chore. Então ele mesmo se consolava, né? O fato de ficar na escola sem a presença da mãe, né? Mas isso assim cativava meu coração. E eu acho que foi, né? Depois dessa experiência profissional na APAE, eu já comecei em escolas, sabe? Dando aula para
educação infantil primeiro, depois de primeira a quarta série. E assim a gente foi aperfeiçoando os estudos também, com faculdade, pós-graduação, mestrado. Eu tive em casa um exemplo assim muito bonito, que foi a minha mãe como professora. Então, na verdade, eu nunca tive dúvidas sobre o meu destino profissional. Sempre eu quis atuar na educação. Trabalhei muito tempo. Na verdade, depois que eu me casei, eu me mudei daqui de Cachoeira. Eu fui morar em Brasília. Morei 15 anos em Brasília. E lá em Brasília eu assumi a coordenação da catequese, da paróquia São João Bosco, na cidade satélite Núcleo Bandeirante. E foi uma experiência assim riquíssima, trabalhar como catequista, os encontros de jovens com os catequizandos, então foi muito gratificante. Então, profissionalmente eu comecei na PAI, depois aqui em Cachoeira mesmo, prestei concurso público, então como professora. Depois disso trabalhei no Senai, em convênio com a rede ferroviária, na antiga escola profissionalizante, Nós trabalhávamos com jovens, jovem aprendiz. Depois disso eu fui para Brasília. Aí lá, também sempre na área da educação, como orientadora educacional, como coordenadora e como diretora escolar. Aí, retornando aqui em Cachoeira, também em escola particular, como diretora educacional. Eu acho que a conversa, sabe, o exemplo, eu acho que hoje na educação não está fácil, comparado a antigamente, não está fácil. Os valores hoje estão assim, bem flexíveis. Então, é difícil você, numa escola que você lida com várias famílias, várias maneiras de educar de cada família, Então, hoje em dia, a educação é complicada. Você precisa ter, assim, muita conversa, muito bom senso, muito equilíbrio para conversar com o jovem, para conversar com a criança. E eu acho que a base de tudo é o respeito, É o respeito, é a compreensão, é a conversa. Eu acho que hoje em dia o jovem, criança, eles estão precisando muito disso, de atenção, de conversa, de orientação. São muitas experiências, são 31 anos de profissão. Então, temos experiências alegres, temos experiências que não foram muito boas, mas assim, o que me marcou, uma das experiências que me marcou muito foi a ligação de uma família que eram 3 meninas, 3 irmãs, e a mãe estava, elas estudavam na escola onde eu era a diretora, e a mãe veio a falecer. As meninas eram pequenas ainda, e a mãe veio a falecer. E o pai veio me procurar, pedindo ajuda, assim, como educar as meninas.
nesse contexto que ele estava vivendo. Então era assim, eu me afeiçoei muito a essa família, sabe? E vivi um bom tempo ali auxiliando, né? E eu entendi a presença do pai, era complicado, né? As meninas eram pequenas, então assim, arrumar o cabelo, né? Combinar o sapato com a blusa, era complicado para o pai fazer isso. Mas depois no final ele se saiu bem, graças a Deus. Estar no meio dos jovens é muito bom, é muito bom. Tem as suas preocupações, mas a satisfação é muito grande. Mas fora esse meu lado profissional, teve também o lado religioso, que daí é também, né, é um lado assim, bem, que eu gosto muito, que eu trabalho muito, sabe? Isso, sempre foi. Lá eu era da Adma, eu frequentava uma paróquia salesiana de Dom Bosco e lá nós tínhamos a Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora, que é o Adma, né? Então eu era coordenadora da Adma lá, então sempre fiz parte da pastoral litúrgica. Bom, depois de 15 anos morando fora, retornando à Cachoeira, então foi uma volta, né, às memórias afetivas, retornar aqui para a paróquia Santo Antônio. Então é com muito carinho que eu tenho Santo Antônio como meu padrinho, e intercessor lá no céu. Então, servir aqui é muito bom, é muito gratificante. Bom, servir na pastoral litúrgica é ter aquele conhecimento, né? Ou procurar ter aquele conhecimento das coisas ordinárias da missa, né? Dos dias de santos, as leituras, né? Toda a organização, né? Para que tudo saia a contento na hora da celebração. Bom, eu sou casada há 36 anos, sou casada com Alberley, sou mãe do Cal e do Anderson. Cal é o meu filho mais velho, casado, mora em Guará. Anderson, meu caçula, e mora em Ouro Branco, está estudando. E, assim, é muito bom ser casado, né? Dentro das normas aqui da igreja, assim, é um desafio, né? O viver a dois, né? Com um relacionamento, ele é um desafio, mas a gente vai conhecendo um ao outro, ano a ano, experiências por experiências, e a gente vai compreendendo, a gente vai respeitando e admirando cada vez mais. Pois é, tem. Tem alguns dias durante o ano que a gente se programa para passar juntos, né? Um desses dias especiais é o Natal. Então é uma festa, porque a casa fica cheia, os filhos vêm, né? A nora vem e
e a gente vai para a casa da minha mãe e junta com as famílias dos meus irmãos. Então, é um momento assim gratificante. Rezo. Rezo. Peço ajuda. Peço para o Espírito Santo, olha aqui por mim que tá complicado. Nossa Senhora, eu sirvo também como ministra extraordinária da Eucaristia na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, às vezes quando aperta uma situação, a gente chega ali no pé da mãe e pede, por favor, olha aqui por mim, porque tá complicada essa situação. Vou deixar na mão da senhora. É um privilégio, tá? É uma honra. E, na verdade, a principal função do ministro é levar o nosso Senhor para os enfermos. Então, não tem alegria maior quando eu entro na casa dos enfermos que eu acompanho, né, levando o nosso Senhor e vejo o rostinho de felicidade, eu adentrando com o nosso Senhor ali. Tem uma situação que aconteceu, né, comigo, foi em Aparecida, que eu estava servindo a comunhão, distribuindo a comunhão, e depois, assim que eu terminei, tinha uma mãe, tá, com um filho nos braços, e o filho estava de anjinho. E ela pediu para que eu pegasse, porque tem uma grade, né, até o altar, e ela pediu que eu pegasse o filho dela e levasse para o padre abençoar. Aquilo foi assim muito emocionante, sabe? Depois da comunhão, né? E ele veio nos meus braços e eu levei até o altar para o padre abençoar. O padre abençoou e eu devolvi para a mãe. Então são situações assim que às vezes o ministro passa, né? Mas que vai só reforçando a nossa fé. Jesus. Porque para que ele pudesse me orientar nessa minha vida, para ver o que mais eu poderia melhorar. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Eu como ser humano, o que o Senhor espera de mim? Acho que eu falaria para correr atrás dos sonhos. Eu acho que a gente precisa viver bem as nossas etapas para não se arrepender depois. Se tem vontade, né, de ser um profissional, vá, estude, corra atrás, presta um concurso, né? Se tem vontade de servir a igreja, procure informações, né? Veja, vá na secretaria, mas corra atrás dos seus sonhos.